É preciso ter o dom para desenhar, para criar algo legal? É preciso a gente ser dotado de alguma genialidade pra gente poder criar coisas legais? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que 99% das pessoas que estão assistindo agora não são gênios. Provavelmente você não é um gênio, nem eu sou. E a partir daí, a gente precisa pensar, putz, como que eu vou criar minhas paradas? E eu vou tentar dar algumas respostas nesse vídeo. Não só dar algumas respostas, como eu vou tentar criar uma peça aqui com vocês para acompanhar alguns pensamentos que eu tenho e alguns insights sobre criação, bloqueio criativo e afins. E por último, responder a pergunta: como é que a gente pode criar sem ter o dom? Vamos lá. Falando um pouquinho da minha trajetória pessoal, eu sempre fui um menino muito arteiro. Sempre gostei de desenhar, né? Uma coisa que é meio clássica, assim, muito imaginativo. Gostava de criar histórias, reservava, tipo, as últimas folhas do meu caderno pra ficar fazendo umas histórias em quadrinhos bobinhas, mas que pra mim eram muito legais. Fruto do consumo, né, dessas mídias, né, de mangá, anime, desenho, tokusatsu, enfim. Então, sempre gostei de criar, desenhar e afins. Só que, a partir do momento em que eu decidi fazer isso de uma forma mais profissional, que foi ali pelo período da faculdade, eu entendi que isso precisava de uma espécie de organização. E quando eu digo organização, eu digo coisas que podem me ajudar no processo de ilustração sem eu necessariamente travar. Então, quando eu decidi trabalhar um pouco mais com ilustração, eu percebi que eu não podia contar com aquela musa inspiradora que cai do céu e que ilumina a criatividade. Eu não podia contar com ser criativo 100% do tempo. Eu não podia contar também com um bloqueio criativo, né? Que uma hora chega, mas a gente precisa de meios para superar essas coisas. E a partir dali, eu comecei a elaborar algumas coisas na minha cabeça. E depois, hoje, 10 anos depois de estar desenhando profissionalmente, eu consegui elaborar um mini guia que pra mim funciona e pode funcionar pra você também, né? Que é o guia que eu vou apelidar de OPPPP. Organização, percepção, persistência, paciência e pedir ajuda. Bom, e aí, através desse guiazinho, eu vou dissecar um pouco o que cada um desses itens significa para mim e como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. E ao mesmo tempo, eu vou criar uma ilustração que eu tô querendo criar faz tempo e eu vou mostrar como que eu aplico elas em todo o meu processo de criação e desenvolvimento, beleza? Bom, vamos começar pela organização. Nessa etapa, você vai precisar de papel e caneta. O papel é dispensável. Pelo imaginário popular, a galera costuma atrelar muito o processo artístico e até o artista ao caos, à bagunça, aquela ideia do ateliê sujo, com tudo espalhado. Eu acho muito doido que pra mim funciona de uma maneira muito diferente. Pra eu começar a criar algo legal, pra eu começar a criar minhas paradas, eu preciso organizar tudo primeiro. E eu não digo isso nem no espaço físico, que eu também gosto que seja bem limpo, mas principalmente aqui, ó, na cabeça. Então eu começo a anotar. Eu vou anotando as ideias que eu tenho pro projeto que eu quero fazer. A partir das ideias que eu vou anotando, eu vou criando ramificações, vendo o que poderia ser legal, vendo frases, correlações entre uma coisa e outra. E a partir daí eu vou organizando melhor o meu projeto antes de começar a desenhar ele. Pra mim é uma parte muito importante do processo e eu acho que uma grande maneira da gente começar a criar com uma certa orientação. E aí, depois das minhas ideias organizadas, tudo já definido, quase certo, né? Os elementos que eu vou querer usar, se eu vou usar algum lettering, se eu vou usar algum personagem, como é que esse personagem vai estar, objetos e afins. Aí eu vou partir para nossa próxima etapa, que é a percepção. E nessa etapa você vai precisar de olhos.
Vou começar essa parte com uma anedota. Uma vez eu tava falando com um amigo meu sobre artistas que eu admiro hoje em dia, e que fazem parte ali das minhas referências, não só de desenho, de ilustração, mas como de pensamento, filosofia e afins. Um desses artistas é o Miyazaki, do estúdio Ghibli. Um dos estalos que eu tive de pensamento, assim, foi em como percepção dele, a percepção de mundo dele é muito foda e ele passa isso para as ilustrações. Principalmente quando se trata mais ali da parte de natureza, né, do interior do Japão. E aí que eu percebi, que eu falei, nossa, claro, ele viveu a vida inteira no interior do Japão, a infância. Ele tem uma história com esses ambientes. E, obviamente, isso aflorou a percepção dele, dos trabalhos dele, que ele veio a fazer no futuro. E aí eu percebi da necessidade disso, a necessidade da gente aflorar a nossa percepção. E aí eu digo no quesito de olhar em volta mesmo da gente, olhar em volta da nossa casa, do nosso bairro, das histórias, das coisas, da calçada, dos comportamentos, da fisionomia das pessoas. E aí, por isso que eu acredito que essa parte é uma das partes mais importantes, que a percepção, ela vai ser grande parte da nossa ilustração, porque a ilustração, a nossa arte, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira impressa de como a gente está vendo as coisas, do que a gente gosta, do que a gente sente. Então, eu acho que para essa parte da criação, a gente pode agregar coisas que a gente conhece na nossa ilustração, coisas que a gente gosta, mesmo que seja alguma coisa retratando outro tempo, outro espaço que não seja o nosso. Eu acho que a gente pode adaptar e colocar coisas da nossa vivência na nossa arte. É isso que eu vou tentar fazer agora nessa arte que eu vou criar com vocês. E aí, com a nossa percepção apurada e a nossas referências do nosso dia coletadas, junto com as referências do projeto que a gente quer elaborar, a gente pode ir para a próxima parte do nosso processo, que é persistência. Nessa etapa, você vai precisar, de novo, de lápis e o papel. E o papel não é opcional. Eu acredito que essa é a parte mais chata do processo, ao mesmo tempo que é uma das partes mais divertidas, porque ela envolve você finalmente colocar o lápis no papel e desenhar. E é aqui que o erro acontece, é aqui que a frustração geralmente acontece. A minha frustração também acontece nessa etapa, porque eu sei que eu não sei desenhar várias coisas que eu me propus. Então, talvez eu não consiga desenhar a pose, talvez eu não consiga desenhar a mesa que eu tô querendo, talvez eu não consiga desenhar os animais que eu tô querendo, e eu não tô conseguindo fazer a minha ideia fluir. Então aqui vai ser uma espécie de tentativa, erro e estudo. E ao mesmo tempo, vários objetos que você vai tentar desenhar não vão sair como você quer de primeira. E várias coisas você vai ter que se contentar com o que você consegue fazer atualmente. E isso não é muito fácil, eu admito. Mas ao mesmo tempo, você vai ter esses momentos de vitória, de conseguir visualizar a ideia que está na sua cabeça e passar ela para o papel, que eu acho que é uma das coisas mais mágicas que pode acontecer com o artista e com o ser humano. E ao mesmo tempo, você vai precisar de um pouquinho de gentileza. Bom, e então, nessa etapa é hora de você analisar, desenhar, estudar e fazer esse processo inúmeras vezes até você conseguir chegar num resultado mais interessante. E após isso, a gente vai para a próxima etapa, que é a paciência. E nessa etapa você vai precisar de um pouco de gentileza. Essa parte é a parte um pouco complicada. É uma parte onde você tem que entender que o que você fez tá bom. Ou se você não entendeu que tá bom ainda, talvez seja a hora de tomar um ar, tomar uma água, dar uma relaxada, dar uns 20 minutos de descanso, deita um pouquinho, fecha o olho ou deixa pro dia seguinte para você conseguir visualizar sua arte com olhos mais descansados e mais tranquilos. E ao mesmo tempo perceber que a gente não vai conseguir idealizar uma arte que tá na nossa cabeça 100%. A gente vai se contentar com
o que a gente pode fazer. Mesmo assim, se você não gostou do que você fez ou que você acha que a gente pode melhorar alguma coisa, a gente pode partir para a próxima etapa, que é pedir ajuda. E nessa etapa você vai precisar de um outro ser humano. Bom, esse é o momento que a gente entende que a gente não tá sozinho. Que nada se cria sozinho, nada legal se cria sozinho. Não existe... Na realidade até se criam coisas legais sozinhas, mas a maioria das coisas elas se criam em conjunto. E não é criar em conjunto no quesito de todo mundo faz um negocinho e é um mosaico de coisas, não. É uma coisa todo mundo junto de ter dicas de amigos e não só feedbacks e tal. Feedback é uma palavra muito corporativa, mas opiniões sinceras daqueles que você gosta e admira, opiniões do seu grupo de amigos, seja ilustradores ou não, que você pode ouvir a criar, colegas de trabalho ou pessoas, né, com que você está trabalhando num projeto, ou fornecedores e afins, e pessoas que têm uma expertise que você acha que podem agregar no seu trabalho também. E aí, nesse momento, eu acho que é um momento legal de entender que nenhum processo ele precisa ser internalizado. Nenhuma pessoa precisa ser uma ilha e a gente pode fazer coisas coletivamente. Bom, e no final de tudo, você vai ter uma arte, uma peça que você criou e que você pode exibir para o mundo com orgulho. Afinal de contas, é um filho seu, é algo que você botou para fora. É isso, você pode mostrar para os outros só porque arte é legal e porque você teve essa ideia, sem ser um gênio. Porque no final das contas, nem eu, nem você, a gente precisa ser um. Bom, e se você gostou desse vídeo, peço que você curta, se puder. Compartilhe com algum amigo que gostaria de ouvir, né? Que você acha que pode interessar. E segue aí para mais vídeos que eu tô a fim de fazer sobre arte, criação e etc, tá bom? Beijo!